Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre duração da aula, né? Tempo de duração da aula, um tema bem polêmico, né? Eu quero dizer para você desde o começo, né? Eu quero já deixar claro que eu trago aqui a minha experiência, né? Não existe uma verdade absoluta, né? Uma regra que todas as pessoas precisam seguir. Eu trago a minha opinião, aquilo que eu testei bastante, mas cada caso é um caso, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e eu vou explicar por que eu adotei essa quantidade de tempo para as aulas, essa duração de aula, né? Então, antes de tudo, deixe o seu like, compartilhe com todos os professores de idiomas que você conhece. Não só professores de idiomas, né? Professores que dão aulas também de reforço, né? Quem dá aulas online vai precisar deste vídeo para pensar um pouquinho, refletir um pouco sobre esse assunto. Bom, não existe uma regra na vida, não é? Tanto de preço como de duração de aula, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, né? Se a gente pensar no preço, né? Alguns preços, por exemplo, você sabe que você pode almoçar pagando R$10, né? Existem vários lugares nos quais a gente de repente almoça pagando R$10, mas você também pode chegar a pagar até R$1.000 o seu almoço, né? Então, olha que diferença, né? Então, quem está certo, quem está errado, existe uma série de preços, né, que vai do mais barato até o mais caro. Quando você compra um celular também, você tem celulares de todos os preços, né? Então, telefones, né, de todos os preços. Então, o que acontece? Tudo na vida é assim, né? Existem diferenças, existem professores que cobram mais, cobram menos, por diversos motivos. E existe também o tempo, né, de aula, que alguns professores adotam uma aula com uma certa duração, outros com outra duração, né? Então, o ideal é que você procure o que é bom para você e para os seus alunos, né? E que pode variar de um aluno para o outro também. Então, eu dou aulas online desde 2008 para brasileiros e para estrangeiros, né? Então, eu testei, né? No meu caso, eu testei com brasileiros, com europeus, com pessoas da América Latina, norte-americanos, então, enfim, de vários lugares diferentes, né? E o que eu percebi é que para esses meus alunos, né, que foram dezenas e dezenas de alunos, né, desde 2008, né, eu nem contei, mas muitas dezenas aí de alunos, né? O que eu percebi é que 1 hora de aula ficava cansativo. Talvez porque as minhas aulas sejam muito comunicativas. Então, eu faço o aluno falar praticamente o tempo todo. Então, talvez por isso o tempo de 1 hora é um pouco mais cansativo para o aluno, porque o aluno tem que produzir o tempo todo, né? Então, o ideal para mim, o ideal que eu encontrei para mim e para os meus alunos, e assim, praticamente com 100% deles, é o tempo de 45 minutos, né? É claro que às vezes um aluno mais antigo, que já fazia 1 hora, acaba ficando, né? Mas eu já há muitos anos eu adoto esse tempo de 45 minutos com todos os alunos que chegam para mim. E alguns até mais antigos mudaram também. 1 hora também não é um tempo tão ruim, né? Que eu percebi que para mim até funcionava, mas 45 minutos funciona mais para mim. 1 hora e meia já com os alunos que eu adotei, né? Com os quais eu adotei esse tempo, essa duração, foi muito complicado porque era muito tempo, muito cansativo para o aluno, né? Cansativo para o professor e para o aluno, mesmo que a gente goste muito de trabalhar, de dar aulas, né? E até mesmo, né, pela questão do computador, né? Então, quais são as justificativas, né, que eu tenho? Bom, os testes que eu fiz com dezenas e dezenas de alunos, não só brasileiros, mas estrangeiros também. E a questão do computador. Quando você dá aulas presenciais, você se mexe um pouco mais, o professor anda na sala de aula, né? Ele anda entre as mesas, o aluno também faz grupo e levanta, né? Nas aulas online, nós ficamos sentados
olhando para a tela do computador, mexendo o mouse o tempo todo. Então, isso também faz com que as aulas fiquem mais cansativas, né? Eu amo as aulas online, eu acho que são maravilhosas. Eu só estudo online também, eu não só trabalho, não só dou aulas online, como faço aulas só online também hoje em dia, né? Mas eu tenho que dizer que realmente o computador ele cansa um pouco. E até essa questão da coluna, né, das costas e tal, a gente precisa fazer alongamentos, né, de tanto em tanto tempo. Então, 1h30 sem fazer um alongamento, sem levantar, pode prejudicar a saúde, principalmente do professor, porque o aluno ele vai ter uma aula por semana, de repente, ou duas, e o professor vai ter muitos alunos, um quase seguido do outro. Então, isso pode ser muito prejudicial para a saúde do professor com o tempo, né? Então, tem essa questão também. Mas também tem uma outra questão, né? Vai depender do seu público, vai depender de como a sua aula funciona, né? Então, eu tenho alunos, eu tenho a sorte de ter alunos que fazem muitas coisas além da aula, né? Nem todos eles têm tempo de fazer muita coisa além da aula, mas a maioria deles, a maioria faz as atividades, né? Então, por exemplo, muitas coisas como a parte, né, de auditiva, né, os exercícios auditivos, eu mando para o aluno faz em outro momento, a redação, quando tem alguma redação, o aluno faz em outro momento, exercícios de gramática, né? Nem todo aluno faz, né? Mas a maioria dos meus alunos, a maioria faz. Então, como eles fazem, né? Então, eu dedico a aula praticamente a conversação, praticamente a aula toda, né? Trago uma atividade ou outra diferente, às vezes um pouquinho de gramática, né? Mas a maior parte da minha aula é voltada à conversação, é uma aula mais comunicativa. Tem alguns alunos não fazem muito a tarefa, mas já são alunos que já falam bastante, que já estudaram antes de fazer aulas comigo e fazem aulas mais para não perder o idioma. Então, também funcionam as aulas de conversação. Se o seu aluno é um aluno básico, né, e ele não faz nada além da aula, então, de repente, você precisa ter uma aula mais longa, porque você precisa abordar outras coisas com ele. Se você não fizer, ele não faz depois, né? Alguns professores me contam isso. Se eu não fizer todas as partes, todas as 4 competências, se eu não treinar, né, as 4 competências, o aluno não treina em casa. Ele não faz exercícios em casa de gramática, ele não assiste a nenhum vídeo que eu envio, não escuta nenhum áudio que eu envio. Então, você precisa fazer com ele, né? E você, de repente é até bom que você converse com o seu aluno e explique por que você precisa de aulas mais longas, e aí você pode fazer uma pausa no meio da aula, ou você pode dar 2 aulas por semana. Em uma, é uma ideia, né? 2 de 45 minutos, por exemplo. Em uma aula você trabalha a gramática, o listening, né? A compreensão oral, enfim, na outra você trabalha leitura e conversação, você divide um pouco e aí você trabalha todas as competências com o aluno, né? E você consegue que esse aluno tenha contato com a língua pelo menos 2 vezes por semana, né? Porque se o aluno faz uma aula por semana e ele faz atividades durante a semana, ele tem contato com a língua diversas vezes. Se o aluno não faz, então 2 aulas por semana pode ser uma boa ideia, né? Então, há várias ideias, você precisa analisar direitinho qual é o seu caso, qual é o caso do seu aluno, né? Então, eu trouxe aqui a minha experiência e não só a minha experiência, né? Eu fiz muitas pesquisas, inclusive eu estudei, há muitos anos já, eu estudei em uma escola online, que era americana, eu estudei inglês um pouquinho, faz muitos anos, para ver como eles trabalhavam. Muitas dessas escolas têm aulas mais curtas, de 45 minutos até 40 minutos, 50 minutos, cada uma tem uma forma de trabalhar diferente. Então, isso é uma coisa que muitas pessoas adotam, não sou só eu que adoto, mas o que eu digo para você é que depende, né? Depende do seu público, de como funciona a sua aula, depende de muitos fatores. Então, analise direitinho,
Não hesite em conversar com o seu aluno, né? Caso o seu aluno não faça as tarefas, enfim. Você pode propor coisas diferentes para alunos diferentes também, né? Então deixa aqui nos comentários qual é a duração das suas aulas e por quê, né? Por que você adota, porque você tem aulas mais longas ou mais curtas, né? Por que você fez essa escolha, né? Qual é o retorno dos alunos, né? Então deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. E não esqueça de deixar o like, tá bom? Não abandone o vídeo sem deixar o like. Nos vemos então no próximo vídeo.